Olá, caros amigos e amigas, começa aqui mais um Passo à Bola. E vamos começar pelo Real Madrid-Benfica, um jogo que aqueceu muito na primeira mão do play-off no Estádio da Luz, devido àquele incidente entre Cristiano e Vinícius Júnior, em que o jogador merengue acusou o argentino de racismo. A cena escaldou, a UEFA interviu, castigou preventivamente Cristiano no jogo, o ambiente tornou-se escaldante no Santiago Bernabéu, e esperava-se um jogo quesilento, mas não. Apenas e só os jogadores preocuparam-se em jogar a bola, foi um jogo equilibrado, o Benfica respondeu bem. E, António Moreno, achas que o Benfica merecia mais qualquer coisa ou foi bem eliminado pelo Real Madrid? Foi bem eliminado. Foi bem eliminado, que são passarinhos. E depois, são passarinhos ou são águias? Não, são passarinhos, claro. Deveria ser águias e devia voar alto porque tem condições para voar alto. É o clube com mais meios, é o clube com mais... Vocês viram aqueles adeptos o Vinícius até no Bernabéu foi vaiado e bem vaiado, e cada vez que tocava na bola. Não é um clube qualquer que faz isso, que vai fazer isso, nem os turcos que vão fazer isso ao Bernabéu. Mas o Benfica, entre outras coisas, eu não percebo porque é que estão calados. Porque os jogadores tinham que ser suspensos, os dois. E eu explico porquê já agora. Pois. E qual a diferença que faria? É que muito provavelmente o Real não ganhava, porque quem marcou foi o Vinícius. Exatamente. Ponto 1. Ponto 2. E se calhar o Real não tem alternativa lá. Por isso é que aturam aquelas palhaçadas todas? Ou achas que também é confortável para o Real, um clube como o Real Madrid, ter uma besta daquelas? Aquilo o termo para aquilo é uma besta. Agora, parece que esta semana já fez mais palhaçadas. É um conflituoso. É um tipo que não... Portanto, o Real também não... Com a história que o Real não tem que aturar um palhaço daqueles. Mas tem resultados, ali teve. Portanto, eles ganharam, o Real ganhou, se fossem suspensos os dois, o Real perdia logo pelo Vinícius não estar ali. Mas o Benfica também ganhava se tivesse lá o Cristiano. Se o Cristiano tivesse jogado no lugar do Rafa, fosse lá qual fosse a função, eu tenho a certeza absoluta que era mais eficaz do que foi o Rafa naquele jogo. Aliás, em qualquer jogo, o Cristiano e um rapazinho de 20 anos a jogar a bola como ele joga, a forma como ele remata, o Cristiano é o melhor rematador que o Benfica lá tem. Pelo menos é o que remata. O Benfica é aqui amputado e calou-se. Quando eu digo que calou-se, é porque se calou menos, porque ele até pode ter feito relatórios, andarem lá nos gabinetes, não, o Benfica tinha que fazer uma peixeirada maior do que fez, agora mesmo no pós-jogo. Nomeadamente com esta argumentação, porque é que não se vende um, não se vende outro, fazer conferências, fazer 30 para uma linha, eu tenho medo aqui. O próprio Mourinho, eu gostava de ver alguns benfiquistas, os puros, aqueles que berram que não se pode criticar o clube, que não se pode. Eu queria ver alguns benfiquistas, se fosse o Lage, se esse antecedente se tivessem lá dado com o Lage. Se tivesse o Lage ainda lá, que já tinham queimado o homem vivo. Acusas o Mourinho? Porque o Mourinho... Falta de atitude? Não, o Mourinho já não é. Este Mourinho está só a viver já de uma falácia, que a vida dele já é uma falácia. Ele não tem impacto nenhum, não tem... aquilo que se passou nestes casos, com o Mourinho de há 20 anos, com o Mourinho que esteve no Porto, jamais. Depois tem o resultado. E tal, ele tem feito bons resultados internacionais. Como tem, mesmo comparando com o Lage foi ganhar a Istambul, foi o que ganhou o Eintracht, foi o que ganhou, deu 4 secos ao Atlético de Madrid, que estava se calhar mais poderoso do que está o Real agora. Portanto, isso é tudo uma falácia. E o Mourinho vive disso. Mesmo a questão disciplinar, que ele era famoso na questão disciplinar, nestas questões, já é um badamé que fazem dele o que querem. Se esta história do Vinícius, da camisola do Vinícius, que ele deu ou foi pedido a troca do para o Cídrico Cabral, se isto for verdade, e ele não ter matado aquilo logo pela raiz, se isto for verdade, ele já nem os grupos conseguem reunir.
meus ricos tempos do Rui Jorge, que ele pôs uma equipe Ele toda... respondeu que era evitável, mas não era criticável. Isso qualquer de nós, pergunta lá, qualquer de nós vai Ele dizer que isso é gostava- evitável. Sim. Qualquer de nós pode dizer isso. Agora, o Mourinho não tem mão nem na equipe, nem tem influência externa, como se pensava que tinha, e teve o azar, ou sorte, porque se calhar ninguém o queria, teve o azar de vir trabalhar para uma estrutura que não vale um cu, pá. A estrutura do Benfica não vale nada. A comunicação é rasca. Se vocês virem determinadas intervenções que tem tido o João Gabriel, sabem quem é? Sim, O João Gabriel ex-assessor. foi o assessor do Benfica que foi corrido por má figura. Não, ele- Sim, eles foram ingratos com ele, que se fala. E ele agora tem vindo a terreiro, teve calado muito tempo, agora tem vindo a terreiro e fazendo algumas comparações, que é uma vergonha. Aquela comunicação do Benfica está ali só para esburgar o pelinho, está ali para mais nada. E sobre o jogo já não tenho mais nada. Fernando Jorge, portanto, foi um jogo equilibrado. O que é que achas que fez a diferença para o Real acabar por ganhar o jogo, apesar do Benfica também ter as suas oportunidades? Foi a falta de eficácia, como disse Moreno, ou foi às vezes o guarda-redes, também do Real, que esteve grande? O que é que te pareceu que decidiu a eliminatória e, sobretudo, também o jogo da segunda mão? Bem, eu vou ser um pouco mais, olá a todos e àqueles que nos vão acompanhar, os ouvintes, vou ser um pouco mais direto. Quem eliminou o Benfica foi o árbitro da primeira mão. Toda a gente viu isso. E porquê? Porque Álvaro Carreras, que jogou nesta segunda mão, Toshimani, que o Moreno disse bem que foi o Vinícius, mas o Vinícius não fez 2 golos, fez um e o outro foi o Toshimani que o fez. Sim. Portanto, estava fora do jogo. O Vinícius Júnior, que é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, faz um grande golo, quer no primeiro jogo, quer neste segundo. Que isso é que faz a diferença entre os grandes jogadores e aqueles jogadores vulgares ou normais. O Valverde também não jogava. E, portanto, Era o Real Madrid e era um Real desfalcado. Madrid mais fraco. Até porque não jogou o MVP, que foi bom para o Benfica, jogou este Gonçalo Garcia. Não tem nada a ver que se estivesse a jogar lá o MVP, sejamos honestos. Bem, esse foi o primeiro fator. O segundo fator foi a UEFA que derrotou o Benfica também. E porquê? O Real Madrid é o senhor Liga dos Campeões, porque Champions League agora, desta maneira, estamos só no segundo ano. O Real Madrid é detentor de 14, salvo erro, títulos. 15, 14 ou 15 à volta disso. E, portanto, é o senhor que convém manter até ao fim, não é? Pelo menos a ver se ganha mais um título. E o Real Madrid não chegava lá com esta equipa, não por falta de jogadores, mas da maneira como esta equipa joga. E o erro é este, como é que se consegue tirar um indivíduo que não há prova absolutamente nenhuma daquilo que ele disse, com uma prova absoluta em que há uma agressão do Valverde, Odal e a UEFA arquiva. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Claro que tudo é possível fazer uma coisa destas ao Benfica, porque a estrutura do Benfica anda a nanar. E só em termos de comparação, ainda agora, nos 122 anos do Sport Lisboa e Benfica, o seu presidente, Banana, veio fazer um discurso que lhe podiam ter colocado o mesmo que ele fez há 5 anos. Porque ele não diz nada, diz absolutamente a mesma coisa. Somos os maiores, continuamos na senda, vamos chegar aos 500 mil, o The Street é que é importante, vamos aumentar o estádio para 80 mil, e, portanto, coisas banais, sem significado nenhum. Toda a gente vê, quer o presidente do Sporting, quer o presidente do Futebol Clube do Porto, há alguma coisa que se passa dentro do campo e eles são perentórios a virem logo fazer intervenção. No Benfica, não. Temos um presidente banana, e quem lhe apelidou de banana pôs-lhe bem o título, coadjuvado por 65% de bananas, que foram aqueles que votaram nele. Aqueles que têm 25 votos e 50 votos. Estavam lá todos na festa. A maioria deles. Portanto, aquilo é uma bananeira autêntica, não é? Botam todos, aplaudem aquilo mal que ele está a fazer há 5 anos, não é 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4. Depois, podemos ir ao jogo. E o jogo, o que é que dos que jogaram, qual é a grande diferença, ou qual foi a grande diferença entre este Benfica esteve a ganhar, e este Real Madrid? O Benfica até entrou bem. Entrou aqui com uma alteração de fundo, que eu entendo perfeitamente porque é que Mourinho meteu o Richard Rios, foi para travar ali o Vinícius e o Álvaro Carreras, nomeadamente, até mais o Carreras,
mas este Carreras, temos que ver que está muito longe do Carreras que jogou no Benfica. Sim. Muito longe. Não faz aquelas cavalgadas para ali fora, não leva um ou dois adversários e faz a diferença. Ele está ali mais para passar a bola. No primeiro jogo não fez nada de especial. E neste segundo jogo foi um jogador banal para aquilo que ele nos mostrou verdadeiramente no Benfica. A grande diferença é que enquanto o Real Madrid tem um grande guarda-redes que dá pontos, o Benfica não tem. E tem um Vinícius que faz um golo, ou aliás faz dois, um grande golo no Estádio da Luz, e este grande golo, que não é qualquer um que faz porque atira de primeira, e portanto aqui a concretização do Vinícius é muito alta. Ele em 4 remates faz 3 golos. O Pavlidis em 4 ou 5 faz 1. Essa é que é a grande diferença. O Mourinho surpreendeu-me porque há aqui uma coisa importante. Relativamente à equipa, era mais ou menos esta equipa que eu apresentava, mais ou menos, com algumas diferenças, nomeadamente na linha da frente. Rafa, eu até entendo, porque o Benfica vai jogar na contenção a defender bem e a pôr as bolas para trás da defesa do Real Madrid, porque até o Asensio que jogou no primeiro jogo e jogou agora no segundo, é uma anedota, não sabe defender. Portanto, é um jogador vulgar. Os defesas também dão, os laterais também dão umas fífias. Portanto, há toda a possibilidade de colocar as bolas atrás da defesa do Real Madrid, mas não é com o Pavlidis. O Pavlidis não é uma ponta de lança de profundidade. Exato. E o Benfica tem lá 2, no mínimo. Anísio, que pode fazer esta função, mas eu até jogava mais com o Ivanovic. Agora, colocar o Ivanovic, ainda por cima na lateral esquerda, está ostracizado, já se viu que o Mourinho não acredita nele. Ele fez um grande jogo contra o Nápoles, não sei se vocês estão lembrados. Foi o melhor jogo que ele fez. A seguir mandou-o para a bancada. Sim, portanto, na profundidade tem que jogar este nível. O Benfica tem que apostar. Claro. E o Pavlidis, eu não estou a dizer que o Pavlidis não é um bom jogador. É um bom jogador. Mas é um jogador que não é acima da média. E o Pavlidis está cansado. É o jogador com mais minutos do Benfica, mas este não tem que descansar. E o Otamendi é outro também, que está a começar a entrar numa fase de idade em que está a chegar atrasado, muitas das vezes. E até meter bolas mal. E criou aqui algumas situações anormais ao Benfica, de alguns lances perigosos que o Real Madrid criou. Sim, até está na no base cômputo geral, empate. No cômputo geral, o Real Madrid teve 56% de bola, o Benfica 44%, esteve quase ela por ela. Em termos de remates, o Real Madrid teve 4 enquadrados para 14 remates, o Benfica teve 4 enquadrados também e 12 remates, portanto a coisa está ela por ela. Sim. A grande diferença é que, e eu vou dizer aqui uma coisa que é a minha opinião, se pegasse aqui no Vinícius Júnior e no Courtois e puséssemos do lado do Real Madrid o Trubini e o Pavlidis, o Benfica tinha ganho esta eliminatória à vontade ao próprio Real Madrid. Porque estes jogadores fazem a diferença, nomeadamente o seu guarda-redes. Já fez no Estádio da Luz, em 2 grandes defesas, vocês estão lembrados, e agora neste jogo vai lá buscar uma bola que é um tiro do Rios. A bola ainda bate num defesa do Real Madrid e ele vai lá salvá-la com a mão. E outro lance também, que foi um tiro do Alves também, em que ele vai lá buscá-la também acima e lança para cá. São 2 remates com selo de golo. Tenho dúvidas que o Trubinho defendesse essas 2 bolas, ou porque elas não acertam sempre no Trubinho. O Trubinho, eu já disse aqui e volto a dizer, é um guarda-redes normal, é um guarda-redes desengonçado, nunca irá passar disto, e o Benfica se pensa que tem ali um grande guarda-redes. Não tem. Precisa de ir ao mercado para ir buscar um guarda-redes em condições que dê pontos. A maior parte das vezes acertam com a bola. Outra coisa relativamente a isto, o Benfica perde uma oportunidade de ganhar mais uns milhões. Não vai ganhar tanto como o ano passado e agora tem que se cingir só ao campeonato em si. É de lamentar que o Mourinho, é que eu vou dizer aqui uma coisa que eu já repeti, e vou repetir, o Mourinho neste momento, quanto a mim, o lugar dele ideal no Benfica, porque parece-me que ele é benfiquista, ou pelo menos tem demonstrado isso, é o presidente. Ele que se candidata a presidente do Benfica, porque ele neste momento, o Mourinho, é que faz a defesa do Benfica, é que faz de comunicador do Benfica, do órgão de informação que o Benfica tem. Não se sabe quem é que está lá, porque não vem à praça pública defender nada, nem dizer nada. O Mourinho é que anda contra tudo e contra todos. Estou um bocado com uma ideia diferente ali do Mourinho, porque o Mourinho não consegue controlar no Seixal e no Benfica esta estrutura toda que não vale nada. Então tem que controlar toda a gente, tem que controlar os jogadores, tem que controlar as anomalias que ele chegou ao Benfica e já as viu. Nomeadamente os 150 milhões que se gastou, em que nós todos já chegámos a essa conclusão, ou pelo menos quem percebe de futebol, que foi um desperdício de dinheiro, porque temos lá na B melhores jogadores do que aqueles que comprámos.
Não venham cá com os Sudakovs e com outros indivíduos, com os rios, etc, etc, que este rios é bom para o futebol de salão. Porque aí o campo é mais pequeno e ele parece que se desdobra por 4 ou 5. Num campo de 11, ele tem lá bolas, que aquilo não é um jogador profissional. Aquilo nem nos amadores. Ele tem lá lances que consegue perder, ainda agora mostrou isso, nos jogos para o campeonato. Tem lá lances sozinho, frente ao guarda-redes, que ele nem segura a bola, atira para a bancada, ou para os 3 pontos, se fosse no rugby, não era mau jogador. Portanto, o Benfica perde aqui uma eliminatória que esteve, que podia estar ao nível do Benfica, mas também o Real Madrid jogou com um grande auxílio, que foi, além da arbitragem, e o UEFA também. Portanto, o Benfica jogou contra 20, e isso não é possível passar nos tempos, hoje em dia, é uma eliminatória simples. Vamos ver agora que caiu o City, já vamos falar mais à frente, o City ao Real Madrid. Vamos ver se o Real Madrid vai estar ao mesmo nível em termos de arbitragem e de roubos a este City, que eu estou cá para assistir. Entretanto continuou a Liga no fim de semana e o Sport e o Porto jogaram inclusivamente na sexta-feira, uma vez que amanhã vão ter a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, um jogo que se antevê um bocado fraticida. E a Liga continuou com o Porto a ganhar 3-1 ao Futebol Clube da Arouca, o Sporting 3-0 tranquilo com o Estoril Praia, o AFS, que está praticamente condenado, empatou 0-0 com o Estrela da Amadora, o Nacional podia ter arrecadado pontos para ficar mais descansado, mas perdeu com o Braga em casa. O Vitória continua com um percurso irregular, empatando com o Alverca em casa. O Tondela não foi além do empate com o Santa Clara. Estas duas equipas estão numa luta mesmo renhida para não descer divisão. O Casa Pia empatou também com o Moreirense em casa e o Rio Ave também com o Famalicão. Hoje teremos o Gil Vicente Benfica, que analisaremos na próxima semana. Portanto, este regresso da Liga Betclic leva-nos à frase da semana, que é a seguinte: com a volta do apito avariado, podem entregar as faixas. Fernando Jorge, o que é que queres dizer que isto algo se passa com o VAR? O VAR não consegue realmente afinar-se, não é? Há sempre controvérsias com o VAR. Neste caso, o que é que te levou a pôr esta frase? Quero dizer com isso aquilo que toda a gente viu, o Porto com este Arouca foi superior ao Arouca, como não podia deixar de ser, até porque este Arouca não está a fazer um campeonato ao mesmo nível que fez o ano passado, perdeu alguns dos melhores jogadores, normal. O Porto é impressionante como é que com 13 segundos se consegue fazer um gol. Nos meus tempos, o treinador mandava recolher a equipa, a nossa equipa, porque nem sequer admitia uma coisa dessas, porque isso nem é tempo para beber um copo d'água. Como é que é possível sofrer um golo aos 13 segundos? Como é que é possível? Não é? Depois, há aqui um pormenor importante, que parece-me que a UEFA e a FIFA estão concordantes, é que todos os campeonatos, na próxima época, a colocação das linhas vai ser semi-automática. Ou seja, não vai ser posta pelos indivíduos que está lá no VAR. Por mão humana. É feito pelo computador. E isso parece que não vai haver grandes diferenças em termos de coisa. Porque é um lance muito difícil de se saber se está fora de jogo ou não nos 13 segundos, o lance do Porto, do Pietersen. E depois, o Porto, claro, está além de estar a jogar pouco. Este Porto não está com a mesma forma que estava no início da época. Muito longe disso. Há jogadores que estão esgotados. Os adversários também, como aconteceu no tempo do Smith, começam a ver como é que o Benfica jogava naquela altura. Neste momento, também já sabem como é que o Porto joga. E amarram o Porto de tal maneira que o Porto não tem. O Porto joga muito pelos extremos. E arrumando os extremos, onde os deixando subir, o Porto tem grandes dificuldades. Não tem um pensador ali, o Gabi Veiga. É um grande jogador, é um jogador acima da média que o Porto tem. Mas é lento, é um jogador, aparece pouco durante os jogos, embora defina bem os lances, mas é pouco. O Froó, já toda a gente começa a ver o que é que ele vale por 3, para esta equipa do Porto, que ele é que corre o campo todo, é que faz os golos, ele está no lance do golo, né? E nos lances dos golos. Portanto, é um jogador muito importante, mas está a começar a ser amarrado pelas equipas adversárias, não é? Os técnicos das equipas adversárias também percebem do futebol e estão a amarrar esta tática do Porto. O Porto é uma equipa consistente a defender, mas fraca a atacar. A partir do momento que o Porto perdeu o Samu, eu já disse aqui, perde uma grande arma ofensiva,
porque o Samu é um indivíduo perigoso, é um indivíduo que é alto e empurra bem a bola para dentro da baliza. E faz muitos golos, atendendo à sua estrutura. Este Denis Gol tem lá 2 oportunidades, que é de bradar aos céus, é por isso que eu digo. E aí o Porto partia para este jogo, ou partia para a segunda parte, descansadinho da vida, sem ter necessidade de estar a tremer. Porque ele tem lá 2 bolas de golo feito. Como é que ele falha uma bola a meio metro da baliza e outra bola que nem acerta na bola, que é um passe de morte do Froho? Aquilo é só acertar na bola e ele fazer o golo. É por isso que eu digo, ainda ontem vi o Lessa, outra vez, ele não joga a titular do Lessa. Eu até disse na brincadeira a um amigo que o Denis Gol estava lá na bancada, portanto não foi convocado para o treinador do Lessa para jogar. Como é que o Porto pode ir a algum lado com este ponta de lança? Talvez este Mofi pareceu-me ser melhor jogador, faz aquele terceiro golo, mas aquilo também já é depois da situação que vamos falar agora aqui, do penal. Que leva ao... E, portanto, o Porto pôs a jeito, foi para a segunda parte, o Arouca sempre dentro do mesmo esquema a tentar umas tentativas de contra-ataque, a ver se tentava um golo num canto. Há sempre esse problema. Volto a dizer, eu ainda ontem vi o Lessa também empatou 1-1 em casa, também precisamente na mesma situação como ao Porto, vai para o intervalo a ganhar 1-0 e depois um golo, em qualquer altura se pode sofrer um golo. Claro. E o Bruno, o Vítor Bruno, que até já jogou na primeira divisão, engata um remate extraordinário ao fim e empata em casa do Lessa. O Porto foi rigorosamente a mesma coisa. Teve grandes dificuldades. E depois o lance que define o jogo. Como é que é possível um indivíduo que entra, o Fofana, fazer-se à bola e dar um pontapé no calcanhar do defesa do Arouca e ser marcado um penalti perentoriamente pelo árbitro e ser coadjuvado pelo VAR, o que é mais grave. Isso é que é grave. Portanto, essa é que toda a gente viu, nomeadamente, eu até estava a pensar da maneira como que fez os gestos o treinador do Arouca, o Vasco Seabra, que ele ia mandar os jogadores recolher às cabines. É preciso haver aqui uma equipa, e essa equipa já devia ter feito isso, nomeadamente o Benfica, se eu fosse presidente, tinha feito isso, abandonava o jogo. E era castigado com o resultado 5-0, mas não era problema nenhum. Mas isso ia para os meios internacionais e era uma vergonha. Porque isto continua a ser uma vergonha. Eu ontem ainda vi alguns jogos da primeira divisão e é vergonha em todos os campos. Uns atrás dos outros. Foram buscar o VAR para melhorar, mas o VAR, neste momento, está a piorar a situação. Os árbitros são fracos, no VAR ainda estão alguns mais fracos. E depois estão com lentes. Porque há determinadas jogadas e determinados penaltis. Ontem foi marcado um penalti para o Braga, igualzinho a que não se marcou outros noutros clubes. Que a bola vem da coxa para o braço e é penalti. E eu já vi aqui várias situações em que a bola vem do pé ou da coxa para o braço e não é penalti. Portanto, têm que acabar com estas vergonhas, porque isto é um campeonato da farsa, é um campeonato da vergonha. Não há critério. O Porto pôs a jeito, marcou o penalti para o William Gomes, bem marcado, sem dúvida nenhuma, e depois faz o terceiro golo, porque eu joguei a bola e sei muito bem como é que é isto. A gente fica de tal maneira dentro do campo revoltado que depois pode ter uma sequência de sofrer 2 ou 3 golos ou 4 de seguida, portanto estão desmoralizados. É um escândalo e mais uma vez o Porto aqui safou-se e ganhou os 3 pontos e pôs sob pressão sobre o Sporting que ia jogar a seguir. Vamos ver agora, vamos ter um jogo fundamental, que é o jogo, para mim, pode ser o jogo do título, ou seja, se o Porto for ao Benfica e ganhar ao Benfica, está entregue o campeonato, muito provavelmente. Se perder, bem, ainda abre mais o campeonato. O Sporting está ali, na pegada. Que ainda tem o Braga. António Moreno, que é que concordas com o Fernando Jorge? O VAR é que influencia o jogo? Ou por outra, a decisão do árbitro que foi retificada pelo VAR, marcando o penalti a poucos minutos do fim do jogo? Aí há que fazer um ponto da situação. Portugal, ao nível das organizações que controlam as coisas, não é só no futebol. Ao nível das instituições. Públicas. Públicas e não públicas. Portugal é um ninho de víboras que foram tomar conta no Estado é a mesma coisa. É global, por isso é que ninguém estranha. Não chamo natural. É filho de, é primo de, conhece, é muito natural. Até no futebol já há muitos anos que isto é como o vinho do Porto. Já é muita qualidade, tem muito refinado. E depois tem-se visto, eu não queria voltar à estrutura, mas é inevitável. É inevitável.
O Benfica está caladinho que nem o rato, anda naquilo, faz uns comunicados, uma coisa, o homem não dá a cara para nada. Mas vocês reparem, o Sporting é beneficiado nas primeiras 10, 12 jornadas, claramente, tem jogos horríveis, pá, onde andou ali a gatinhar, né? Portanto, era incontestável que era ajudado, ainda será, eventualmente, mas que foi levado ao colo. Agora quem adquiriu esse reforço foi o Porto. E como é que aparece? 2 intervenções do Presidente. 2 intervenções públicas do Presidente. Pegou-se de caras com o Varandas e não foi preciso. O Vilas Boas nem sequer é um tipo de partir a loiça. O Vilas Boas disse aquilo que é óbvio, que de facto havia alguém que estava a levar o título para Alvalade. O que é que fez? Fez com que dividissem os favores. Que eu não acredito que deixassem de ajudar. Aliás, ainda ontem se viu, na minha opinião, que depois se falará disso, o Sporting continua a ser beneficiado numa outra situação. Em situações de alguma dúvida, são sempre beneficiados. E o Benfica tem sido o contrário. Penaltizinhos esquisitos, penaltis no golos se anulam, recordar aquela palha. Relativamente ao Porto, é uma pena que o Porto era a equipe que vinha a jogar, eu disse isto várias vezes, o Porto é uma pena porque era a equipe que vinha a jogar, este treinador era uma categoria, vinha a jogar bom futebol, adaptou ali umas terceiras figuras, aqueles centrais eram suplentes nos confins de Inglaterra e noutros sítios, e ele conseguiu montar ali uma equipe. Claro, à volta de 2, 3 individualidades, como o Jorge já frisou, o Frollo, por exemplo, conseguiu montar uma equipe que dava cartas, pá. Aquilo era um turbilhão a jogar, a atacar e a fazer golos. Sim, mas já há algumas semanas que tem descido eu já termino. volume de jogo. Eu já termino. É uma pena, de facto, ver uma equipe daquelas, compará-la com a equipe que jogou esta semana. Contra uma equipe. Foi preciso roubarem uma equipe que tem 10 jogadores nobres. Os nomes, por acaso estive a reparar nesse pormenor, só o Moreira é que se conhece, os outros é nomes, ninguém sabe dizer os nomes deles. Kugui, Dotoki, portanto, eles fizeram, o Arouca fez uma equipe totalmente nova, que se calhar ainda nem tiveram estrangeiros, se calhar até são gajos, ia dizer uma coisa, já não vou dizer, se calhar até serão imigrantes. São necessariamente espanhóis e marroquinos. São necessariamente, se for, mesmo que sejam só espanhóis, mesmo que sejam espanhóis, são migrantes. Mas não interessa. A ideia que eu queria deixar é que é uma equipe de recursos feita aqui às 3 pancadas. Aquele treinador é um bom treinador, não há dúvida nenhuma. E num par de semanas, depois uma equipa a jogar, reformulou de nova equipa, depois uma equipa a jogar bem. E o Porto, isto é só para voltar ao Porto, o Porto do nível que está define-se por este jogo. Foi preciso roubarem uma equipe como o Arouca. Sim, porque o Arouca, comparativamente é uma pena com outras épocas, não joga aquele futebol. Para quem gosta de ver futebol, é uma pena ver até porque não tem o grande pensador do jogo, o David Simão, e não parece que arranjasse um jogador parecido com ele. E falta aqueles craques espanhóis e tal, que fizeram 3, 4 jogadores faziam a diferença. É uma pena ver o Porto arrastar-se. Fizeram história no Arouca, não é? 3 ou 4 espanhóis que já não estão lá. Sim. Portanto, a equipa está renovada, mas não tem a mesma consistência, nem a mesma classe. Não tem que ter tempo. Pô. Quem está com classe a jogar futebol, pelo menos esta semana, foi o Sporting. O Sporting goleou o Estoril tranquilamente, apresentou novamente uma boa dinâmica de jogo, e ganhou com toda a clareza, penso eu. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre o Sporting Estoril? Desta vez não houve ajuda do VAR, não houve influência do árbitro, houve sim um Sporting afirmativo e o Estoril um bocadinho amorfo e sem pedalada para ombrear com os Leões. Bem, nem desta, nem nos jogos anteriores. O Sporting voltou outra vez à grande forma. Estão a jogar muito bem. O Trincão já subiu outra vez para o nível dele. O Luís Soares mantém-se até para melhor do que o Gyökeres, não é? Vai ultrapassá-lo. Embora eu não possa fazer comparação, porque eu não gosto muito de fazer comparações em tipos de jogadores completamente diferentes. Exatamente. Mas em termos de golos, o Luís Soares, que eu disse aqui de princípio que ia ser uma das grandes revelações do campeonato, está cá outra vez.
conforme disse do Guiocas e conforme disse do Frollo. Agora toda a gente diz a mesma coisa, mas é passado estes jogos todos já quase na segunda volta. E eu disse antes de começar o campeonato que este Luís Soares que era um grande ponta de lança. E tem outro, o Sporting tem lá outro, que tem andado meio ilusionado, o grego, e o Onidis, que também é um bom avançado. Este Rui Borges, vou acrescentar mais uns pontos a favor dele na minha avaliação que eu faço como treinador. Tem crescido também, tem aprendido, também é bom que se diga, e todos aqueles indivíduos que são inteligentes são aqueles indivíduos que vão aprendendo ao longo do seu caminho, e o Rui Borges está a fazer um bom caminho aqui. Está, depois de reestruturar a equipa, a imagem dele, porque agora já não podemos falar do Amorim, que o Sporting joga como jogava, ou no tempo do Amorim, não, joga a Rui Borges. Temos que ver isto por este prisma. Sim, sim. O Sporting está em grande forma, outra vez. O Rui Borges tem uma vantagem, por exemplo, que o Mourinho não tem. Eu acho que falta ao Mourinho. Este Luís Guilherme, eu sempre disse que só posso analisar um jogador, eu ou qualquer pessoa que perceba futebol, só pode analisar um jogador se jogar, é a minha teoria, se jogar meia dúzia de jogos seguidos. É assim que a gente analisa um jogador. No mesmo lugar. Exatamente. Não anda aqui a inventar. Este Luís Guilherme tanto pode jogar como é esquerdino, tanto pode jogar à direita, se calhar até joga melhor, mas o problema é que o Sporting à direita tem um grande jogador que é diferenciado. E custou tudo em meia, chamado Catano. E não o pode tirar. E ainda tinha outro Kenda que está lesionado, que era outro grande jogador. Portanto, aqui eu entendo perfeitamente o Rui Borges. Ele tem que o meter no outro lado para lhe dar minutos. E é certo que eu, ao princípio, quando vi jogar o primeiro jogo, achei que esse não era bem um Barreto, mas que o Sporting ia dar dinheiro a mais para um jogador desses. Não, este jogador vai fazer a diferença. É um galgo, tem bom pontapé, está a ficar em forma, já está a ficar adaptado ao projeto do Sporting, e é um jogador para o futuro do Sporting, e foi um bom investimento. Estamos a falar na ordem dos 8 milhões. O Sporting não investe aqui 30 milhões à sorte. Quando investe, aqui é que é a grande diferença na estrutura. Porque a estrutura acompanha o treinador e acompanha o desenvolvimento do clube. Coisa que nós não vemos no maior clube português. Infelizmente, vemos ao contrário. E, portanto, o Sporting ganha este jogo. Não foi o Estoril que jogou pouco, não. O Sporting é que não deixou jogar o Estoril. Porque geralmente diz que uma equipa joga aquilo que a outra deixa. Este Estoril tem aqui um jogador acima da média. Cá está. Vou dar, por exemplo, um exemplo. O Guitano. Quem viu o Guitano? Ele foi a Braga, eu ainda não percebi como é que o Carvalhal não aproveitou um jogador fabuloso como este. Ele é dos melhores que anda aqui no campeonato. Como é que o Benfica vai buscar um indivíduo chamado Lubáquio por 20 milhões e não vai buscar este Guitano por meia dúzia de tostões? Até porque o Estoril tem umas parcerias com o Benfica, sempre se deu bem e tudo. Está aqui um jogador barato para jogar numa ala, num lado ou no outro. Porque é que não vão buscar um jogador deste que é diferenciado? Vão buscar um jogador que anda a fazer finta, não levanta a cabeça, entra dentro do campo, ao fim de 5 minutos já está cansado. Eu vejo este jogador acima da média. Há qualquer coisa que não bate certo. Portanto, isto é negócios por trás destas aquisições que são feitas. Já chegámos a essa conclusão. O Sporting não faz isto, não é? Aposta. É o que eu disse a semana passada e vou dizer outra vez aqui. O Sporting vai buscar 5 jogadores, pode falhar um, mas acerta em 4. Há clubes que vão buscar 5 e não acertam em nenhum. Pelo contrário, vão acertar, mas é depois em receber muito menos por esses jogadores. Ou dá-los quase de borla, que ainda andam aí alguns espalhados que nem sabem quem é que paga e vão acabar por o dinheiro ficar diluído ao longo dos tempos. Portanto, há uma vitória sem mácula do Sporting. O Sporting neste momento está em grande forma. Vai ser engraçado, que estou curioso com este jogo agora entre o Porto para a taça. Sim. Esta primeira mão e o Sporting. Sim. Vamos analisar o Sporting. Mas acredito que o Sporting vai dar uma grande réplica aqui ao Porto, até porque o Porto não está a jogar menos mas do que o Sporting. o primeiro jogo em Alvalade. Sim, do que o Sporting e em 2 mãos também. Sim, e portanto já vamos avaliar aqui o nível deste Sporting. Está muito bem, portanto o Sporting é um candidato, se houver escorregadela do Porto, que ainda vai ter saídas difíceis a Braga, pelo menos, e ao Benfica, são saídas difíceis. O Sporting está a 3 pontos e o Porto tem que ter cuidado. Portanto, uma vitória indiscutível, sem ajudas da arbitragem, como a semana passada também foi. E isto é que é importante. E isto é que é bom para o futebol. Um erro ou outro em termos de um amarelo, ou mais um ou menos mas não influência no resultado. E, portanto, temos um Sporting pujante para o fim da época. Com uma coisa. Até tem feito bem, acho eu, às vezes há lesões que vêm por bem. Há treinadores que não conseguem tirar determinados jogadores porque eles são importantes. E às vezes as lesões
ajudam o treinador a tomar algumas definições. Nós temos no Benfica, que eu tenho dúvidas, que se este Rios não se magoasse, o Mourinho o tirava da equipa. Já não digo o Sudacop, mas o Mourinho não o tirava. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas aqui que o Rui Borges também, com o Pedro Gonçalves, a jogar razoável, o manteria dentro da equipa, e o Sport é completamente diferente do Pedro Gonçalves, que está a jogar com 10. Pedro Gonçalves não marca ninguém, anda lá dentro, pode fazer um bom golo, é um bom jogador, define bem em termos de finalização, é um indivíduo acima da média na finalização, faz aqueles golos de raquete como fez o Vinícius, que não é fácil fazer no futebol, claro. São indivíduos diferenciados, mas não dá mais do que isso. Mas e provavelmente com esta lesão, mas está em baixo. até veio dar uma ajuda ao Rui Borges para ele meter outros jogadores. E depois o Rui Borges faz uma gestão não tão grande como faz o Farioli, mas é maior do que faz o Mourinho, que o Mourinho peca por não fazer estas rotações na equipa, quando tem jogadores para isso. Portanto, uma vitória importante. O Sporting não acusou a pressão da vitória do Porto antes do jogo, fez um bom jogo e pronto, e continua. O campeonato está aberto até ao fim. António Moreno, o futuro... Deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Relativamente ao Gil Vicente, hoje, e o Benfica, que vai disputar hoje. Não é para falar do jogo em si, é para falar mais uma vez que o Presidente Banana está esquecido. Como é que é possível, na nomeação, mais uma vez, do Tiago Martins, quando devia ter sido irradiado do futebol, com a situação do Mateus Reis, quando pisou a cabeça ao Belotti na final da taça. Sim. Este indivíduo continua e é escalado para hoje. E toda a gente sabe. E já foi. E o árbitro também, o João Gonçalves. Quem é o João Gonçalves? Bem, nem é preciso estar aqui a defini-lo, quem é, que toda a gente já o conhece. Portanto, isto está tudo feito no sentido de arrumar de vez, não é? E deixar os dois irem à frente, ou pelo menos disputarem os dois lugares. Certo que em termos internacionais, ou em termos da Champions League, atendendo ao sorteio que houve, e em termos da Premier League, o futebol português, e ainda bem, vai conquistar mais um lugar. Basta que uma destas equipas, o Braga, o Porto, o Sporting, ou o Porto, conquiste uma vitória. E, portanto, acredito que isso irá acontecer. Uma vitória ou... Sim, uma vitória, os 3 pontos. Que era para garantir que vão haver 3 equipas na Champions League na próxima época. Ou seja, a terceira equipa vai à Champions League, mas vai fazer aqueles playoffs, aqueles 2 jogos, 2 adversários antes. Pronto, mas já é melhor do que não fazer nenhum. Não é? Sim, claro. Portanto, acredito que Portugal vai garantir aqui António Moreno, novo clube. O futuro tem-te dado razão. Tu és aqui um grande defensor da competência de Rui Borges. O Sporting está a atravessar talvez a melhor fase da época a nível exibicional. E com certeza que isso tem o dedo do treinador. Não, o Sporting nunca jogou, mal. Houve aí umas falhas. Aí do treinador não vou falar, porque senão até penso que sou parente ou que sou advogado dele. Porque de facto tem que se dizer... Sim, mas por exemplo o Mourinho podia morar no meu prédio, que eu não era isso que me fazia... Já o tinhas batido. Não, o Sporting tem que se dizer uma coisa. Voltando ainda às arbitragens, quando eu disse que cá à frente voltava a falar nisso, e pronto, vou falar. O Sporting teve ali dificuldades no início, enquanto o Rui Borges não definiu. Quando aparece, foi o que eu disse sobre o Roca, quando aparece, e nas equipes grandes é pior, porque há egos, quando aparece ali algumas mudanças, aquilo nem sempre engata logo. E o que é que acontece? O Sporting, nessa altura, precisa de ajudas. Todos nós podemos, se fizermos se puxarmos a fita atrás, toda a gente se lembra de ajudas pontuais que o Sporting teve ali das entidades, naquela fase em que precisava de ajuda. Depois engatou. Não adianta nada. E o Sporting, teve dificuldades, que também tinha pouco banco. O Sporting agora não, agora saíram. O Jorge tem razão. O Trincão e não sei o que estão em forma e fazem a diferença. Mas, por exemplo, saíram eles, o Jerry Catamo, que é fundamental em qualquer equipe. Não, mas neste jogo, saíram e quem entrou? Entra o Daniel Bragança, o Nuno Santos e o Vejanides. O Bragança fez só um golo fantástico. Daniel Bragança fez só um golo fantástico. Portanto, isto para dizer o quê? Que o Sporting agora tem soluções. E que começou a engatar de novo. Alguns jogadores ganharam forma, já estão em forma,
E o Sporting só não é campeão, só não é campeão porque não depende dele. O Sporting já não depende de si. E é por isso que poderá não ser campeão, porque se depender dele é campeão. Se o Porto, aquilo que já nós falámos, se o Porto encostar contra o Benfica, se perder, com o Braga, ou até pode ser pontualmente um Arouca qualquer desta vida. Tem que fraquejar 2 vezes. Um Arouca qualquer desta vida, se não tiver... Uma vitória, uma derrota e um empate. Tem que perder 4 pontos. Ou 2 empates. Se não tiver 2 lá... empates, não. Tem que perder 4 pontos. Tem que perder 4 pontos. Tem que perder 5. Não. Tem que perder 5. Está a 3, o Porto, tem que perder 4. o Sport está a 4. A 3. Não está a 3. Não, o Sport está a 4. Mas não interessa. O que interessa é o seguinte, é que se o Porto pode também perder com um Arouca qualquer que lhe apareça, não é obrigatório ser. Mas tem que perder E o Porto está muito empatado, mais periclitante. Mas não interessa. Empatados, ganha o Porto. Mas ele pode perder mais que 2 pontos, mais que 3, mais que 3. Eu acredito mais que o Porto perca pontos daqui para a frente, por causa da história que... Tem que perder um jogo e empatar outro. O Sporting pode perder, Sim, também tem claro. o Benfica e tal. O Sporting não perde... E o Braga também, atenção que no próximo jogo é Braga. É Braga. Sporting e Benfica Porto. Mas é um jogo que pode ser decisivo para o campeonato. Sim, sim. Se o Porto ganhar na Luz e o Sporting não ganhar ao Braga, acho que o campeonato fica entregue. O Sporting, o histórico recente, diz-nos que há mais 90% de probabilidade deste Porto perder pontos do que perder o Sporting. Joga com quem jogar. O Sporting, se jogar com o Benfica, ganha. Não tenho dúvida. Com este Benfica, não tenho dúvida nenhuma. E então este Braga também, também já perderam muito dinheiro do que levavam. Achei lá que não percam todo e que façam bons resultados agora na UEFA, que era importante para os clubes portugueses, mas o Braga... Já agora a tua opinião sobre o sorteio das equipas. O sorteio nas competições europeias. O Jorge diz, se calhar ainda fazem um pontinho. Para mim eles tiveram uma sorte os dois, acho eu. Para quem tem equipes como o Real, no caso, o caso do Sporting, quem tem equipes como o Real e o Stuttgart... E sai o Bodogling. E sai do Bodogling. Eu não sei dizer o nome dele. Aquilo é um link Bodo ou... É link Bodo ou é um link... Mas é unânime que é uma equipa difícil. É um link Bodo ou é um homogénea, uma equipa trabalhadora. E não só. Não vai ser fácil. E não só, até porque o Sporting lá o jogo é em sintético, atenção. Não é a mesma coisa que isso já são pormenores. Isso já são pormenores. Isso é um pormenor importante. De todo modo, foram habituados. De todo modo, quer o Porto, quer o Braga, são de certeza que pontuam, no mínimo em casa pontuam umas de caras, não tenho dúvida nenhuma. Claro. E tu, Fernando Jorge, em relação eu acho que o Sporting, o Real Madrid era um pouco complicado, porque o Real Madrid do Sporting ia entrar na mesma calha que entrou o Benfica, ia ser roubado. Ponto final do parágrafo. Que é a conclusão que eu chego. Como vai jogar o Real Madrid com o City, aqui já é mais equilibrado. Porque eles aqui não se deixam roubar muito. O City, nomeadamente. Também já começa a ter uma estrutura. Não, só não se deixa começa roubar. A jogar na Premier League. Os árbitros têm... E eles vêm à praça e têm mais respeito. Tem outro respeito que não tem aqui por campeonato português. Portanto, o Sporting agarrou uma equipa difícil, uma equipa que joga bem, uma equipa física, mas muito bem trabalhada, um bom treinador. Faz-me lembrar o Eriksson dos tempos que veio da Suécia, do Malmö para o Benfica, com inovações táticas na altura, hoje em dia já não existe isso, mas é uma equipa difícil para o Sporting, meio por meio, o Sporting. Atendendo o Sporting tem ainda um problema, que é o sintético de jogar lá, cá já não tem. Claro. O primeiro jogo é lá, não é mau para o Sporting, ir lá primeiro e jogar aqui. O Porto, o Stuttgart tem uma boa, embora não tenha feito uma grande coisa, o Porto fez de início, mas depois andou ali mais tutibiante com algumas equipas. É um jogo também de 50% para cada um. É difícil dizer aqui quem é que é favorito. Não acho que haja favoritos aqui. O Braga com o Bolonha é outra equipa italiana também. É um jogo difícil também. Sim. Também este Bolonha é uma boa equipa também. Não é muito fácil para o Braga também. É outros 50%. Cá ganha. Digamos que as equipas portuguesas têm todas boas tudo é possível em dois mas jogos. Não são claramente favoritas. Não, o Frankenbares, enganei-me. O Frankenbares dos húngaros é que jogam com o Braga. Não é o Bolonha, enganei. E, portanto, este Frankenbares também tem feito uma boa... O Braga eu acho que é favorito. Também tem feito uma coisa, embora estes húngaros estejam mais abaixo do que estão, por exemplo, do Porto. Acho que o Braga
estão à altura do Braga. O Braga aqui pode ter uma percentagem maior de vitória. De qualquer maneira, acho que no cômputo geral das equipas portuguesas, o sorteio que calhou, acredito que a gente no mínimo vai fazer os 3 pontos. Vai fazer mais até. Em casa faz. E é bom para o E ranking com esta português. previsão otimista, acabamos mais um Passo à Bola, desejando-vos uma ótima semana, com tudo bom. Nosso obrigado Boa e uma semana boa para semana todos. para todos.